Começo por agradecer, na pessoa do professor Miguel Xavier, ao Programa Nacional para a Saúde Mental por este convite e também à doutora Paula Domingos. O convite para moderar os 2 próximos momentos do primeiro dia do Fórum, deste importante Fórum, que nos põe a todos questões sobre saúde mental, que nos põe a aprender, a partilhar sobre saúde mental e que nos põe questões em sentidos diversos. Por um lado, valorizar o que de bom tem sido feito e o que bom existe na área da saúde mental e, por outro, procurar o caminho que está por fazer. Quais as melhores políticas no papel e quais as melhores ações no terreno. E para continuarmos a pensar sobre isto, vou dar a palavra à professora Conceição Matos, que vou apresentar. Licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra e mestre em Administração Pública pelo ISCTE, iniciou a sua carreira profissional como psicóloga clínica no Centro de Saúde Mental de Viseu, atual Departamento de Psiquiatria do Hospital Distrital de Viseu. Foi dirigente de várias unidades orgânicas do IFP, Centro de Emprego de São Pedro do Sul, Centro de Emprego de Viseu, Centro de Formação Profissional de Viseu e vogal do Conselho Diretivo. Foi também diretora do CINEL, Centro de Formação da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Sistemas da Informação. É atualmente diretora do Departamento de Formação Profissional do IFP. Tem a palavra, Sra. Professora. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido, que é com muito gosto que aqui estou, até porque a origem e o início da minha vida profissional foi precisamente na área da saúde mental. Tive o grato prazer de trabalhar em Viseu, na altura, abrir algum caminho também nesta área. Eu era a única psicóloga que existia naquele centro de saúde mental e, portanto, fui também ser capaz de afirmar um pouco o nosso trabalho. E num momento de grande viragem das políticas de saúde mental, nomeadamente no que diz respeito à perspectiva que nós tínhamos da visão das pessoas com problemas de saúde mental, eu, quando iniciei a minha vida profissional, tínhamos cerca de 150 pessoas diagnosticadas com casos crónicos e que, portanto, que viviam no hospital, naquele centro de saúde, naquele centro de saúde mental, exatamente, e que nós começámos um trabalho comunitário de colocar as pessoas na família, na comunidade, criando equipas multidisciplinares, como há pouco foi referido. Estamos a falar nos anos 80, a criar centros de dia para conseguirmos fazer com que as pessoas estivessem ocupadas e tivessem uma perspectiva mais integrada e se sentissem mais valorizadas. Portanto, tenho muito gosto em estar aqui convosco. Também fiz parte do Conselho Nacional de Saúde Mental até 2011, a altura em que se deu a tal viragem. E, portanto, eu fui convidada para falar um pouquinho sobre as questões da formação profissional. Eu optei por fazer uma apresentação um bocadinho mais integrada para termos uma visão global daquilo que nós no Instituto de Emprego estamos a fazer e também numa perspectiva de uma década, para depois tentarmos refletir sobre onde é que nós estamos a falhar, o que é que não tem sido conseguido e porque é que nós não estamos, na minha perspectiva, obviamente, que é sempre também pessoal, o que é que precisamos de fazer, o que é que nós não estamos a conseguir ainda fazer. Peço desculpa por estar sentada, mas eu esqueci-me de imprimir e, portanto, tenho que olhar para ali, para o monitor. Ora, isto é assim, ok. Ok, estou ao contrário. Obrigada. Bom, então eu vou começar. A apresentação está estruturada com estes tópicos, tem alguns indicadores também. Portanto, vou começar por referir alguns equívocos, alguns indicadores, as políticas de reabilitação profissional, quer de emprego, quer de formação profissional. Eu não vou repetir, faço ao que o meu colega disse hoje de manhã, mas vou fazer uma pincelada também sobre essa matéria, resultados e reflexões finais. E eu começaria pelos equívocos, estes equívocos que todos temos e que têm consequências e que têm impactos, muitas vezes muito negativos, na vida das pessoas. Desde logo, aqui há uma confusão frequente entre aquilo que é a saúde mental e aquilo que é a deficiência mental. Uma pessoa que tem um problema de saúde mental não é necessariamente, ou não é uma pessoa com deficiência mental. Isto começa logo por nós também, os técnicos, os serviços e as pessoas, a sociedade em geral, que esta fronteira e esta diferença são coisas completamente distintas, embora uma pessoa com deficiência mental também possa ter problemas do foro da saúde mental. Nós estamos a falar de realidades distintas. Depois, a ideia de que uma pessoa que tem um problema de saúde mental é maluco.
E imediatamente nós colocamos este rótulo fica para a vida da pessoa. É uma coisa irreversível. Ainda que, como o seu professor Miguel Xavier hoje de manhã dizia, há uma grande cambiante de variáveis e de situações quando falamos de saúde mental. Depois, as questões dos internamentos ou da consulta da psiquiatria, que normalmente também têm uma conotação negativa. E muitas vezes as pessoas até escondem, não falam sobre isso, porque sabem que isso tem um impacto negativo na sociedade e, portanto, não gostam de o referir. E é uma das consultas, se partirmos um braço, vamos ao ortopedista e afirmamos-lo com toda a tranquilidade, mas quando dizemos vamos a uma consulta de psiquiatria, os outros olham para nós com alguma desconfiança, o que é que ele terá, o que é que ela terá. Portanto, eu acho que esta é uma questão que é central para mim também a este nível. As analogias do discurso social coletivo, está maluco, se continuas assim ainda vais para o manicômio, coisas deste género que nós todos ouvimos e às vezes também o dizemos. E também as pessoas com deficiência também são muitas vezes vítimas destes preconceitos, se bem que eu acho que na saúde mental as coisas são muito mais complexas, porque enquanto na deficiência, por exemplo, numa deficiência mental nós temos um comportamento mais previsível, mais estável, estou a falar de uma parte, se não tiver associado a outro tipo de patologias, ou de problemas, melhor dizendo. No caso das doenças da saúde mental, se estivermos a falar, por exemplo, de uma esquizofrenia, de um quadro psicótico, alguma imprevisibilidade naquele comportamento, alguma bizarria, o que faz com que as pessoas, quem vê de fora e que não entende, achem aquilo tudo muito estranho. E, portanto, o que é que isto implica? Implica desconfiança, implica um afastamento, uma desvalorização social também, e, portanto, estas pessoas acabam por estar muito mais isoladas, porque são vítimas destes preconceitos ou destas ideias estigmatizadas, e, portanto, eu daria também aqui uma tónica à questão do desconhecimento, porque se nós conhecermos as coisas, estamos muito melhor preparados para falar sobre elas e para podermos lidar. E este, para mim, é um dos grandes problemas e de todos nós, das pessoas em geral e dos serviços em particular que têm que intervir. Não estou a falar, obviamente, dos serviços da saúde, mas dos nossos serviços também. Não, agora é aqui, peço desculpa. Eu no outro dia estava a dar comigo, vi esta reportagem, liguei a televisão, cheguei a casa, liguei a televisão e vejo esta reportagem, achei magnífica. De facto, é preciso comunicar estas matérias e passar estas mensagens. As pessoas têm que perceber, têm que entender e, portanto, a comunicação social aqui tem um papel absolutamente central para falarmos sobre os bons exemplos e os casos de sucesso, como lidamos com estas pessoas e como somos capazes de intervir e de lhes dar uma resposta positiva, que as torne também, que as ajude a ter mais saúde. E eu tenho aqui algumas questões em discurso direto que eu acho que são emblemáticas, escolhi algumas frases. A coisa mais horrível da doença mental é a solidão. O afastamento dos outros, dizia esta pessoa, mesmo dos que são mais próximos. E é verdade, a família, quando muitas vezes tem uma situação destas, alguém que tem um problema, que de repente era um aluno brilhante, e entra na universidade e faz um surto psicótico e tem um problema, portanto aquilo destrutura toda a família. As pessoas não sabem muitas vezes como lidar e acabam até por ficar sozinhas e serem ainda mais afastadas. Nunca se pode desvalorizar o sofrimento de alguém e foi isso que me aconteceu. Em certo momento perdi o contacto com a realidade. Tentei entender isso, a nossa própria existência e como interagimos com as pessoas. Ter perdido essa realidade era o que mais me frustrava. Eu não acredito que em pessoas que estão sempre bem. Todos nós temos essa experiência. Há momentos da nossa vida que estamos menos bem e estamos deprimidos e até precisamos de ajuda. E eu nem sabia o que me estava a acontecer, portanto. Ainda nesta linha, há muito estigma. As pessoas que sofrem doença mental nem sempre estão preparadas para falar disso, porque não sabem como é que os outros podem reagir e fecham-se. É quase como se tivessem de esconder e de esconder a sua história. O que mais me tocou foi terem-me visto como pessoa. Nunca ninguém me tinha visto. Esta foi uma senhora que é artista plástica e que estava a fazer uma exposição e, portanto, também me tocou particularmente esta frase. Há pessoas muito más, lá vai a maluquinha. E, portanto, a tónica destas intervenções, deste discurso direto, é o vazio, a solidão, a perplexidade, o afastamento dos outros, que eu acho que queria também ilustrar aqui com esta minha intervenção. Alguns indicadores, muito rapidamente, que retirei do site da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. Nós não estamos a falar de um problema qualquer, os números são expressivos, isto exige políticas de facto, não é? Sejam elas quais forem, mas tem que haver um olhar atento sobre as políticas em geral, não é? Porque estamos a falar de 12% de pessoas em todo o mundo e 23% em países desenvolvidos.
Em Portugal, depois há aqui um problema que eu também não consegui, os números, as estatísticas não são muito fáceis de ler, e aqui também temos essa dificuldade, eu já vou explicar porquê. Em Portugal temos cerca de 12% de pessoas com perturbações, com problemas de... Não? Não é o que está? 11,8% é a carga global das doenças. Muito bem. Comparado com as outras doenças. Obrigada. A prevalência são 22,6%, 23%. Ok, obrigada. Portugal é o segundo país da Europa com a maior elevada prevalência de doenças psiquiátricas, e as doenças e as perturbações mentais tornaram-se nos últimos anos na principal causa de incapacidade, e é por aqui que eu vou entrar agora. Principal causa de incapacidade e numa das principais causas de morbilidade da sociedade. Bom, e o que é, porque é que nós aqui hoje, eu e o meu colega que esteve de manhã a falar, falamos das pessoas com deficiência e incapacidade. Eu não estou aqui a fazer nenhuma confusão entre conceitos. A minha intervenção, e porque nós não conseguimos distinguir estas coisas do ponto de vista das políticas de reabilitação, de emprego e formação profissional, entramos pela via da incapacidade. Ou seja, uma pessoa com deficiência e incapacidades, ou incapacidade, como queiram, apresenta limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios da vida, e alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente, e que têm expressão na obtenção, na manutenção e na progressão no emprego. E, portanto, este é o nosso conceito, é o conceito que nós utilizamos. Quando nós estamos a falar de uma pessoa que tem problemas ao nível da saúde mental, ela, em alguns momentos da sua vida, se não de uma forma continuada, se for, pode ter episódios, mas pode ter uma incapacidade. Quando esta pessoa deixa de, em determinados momentos da sua vida, de ser, entre aspas, funcional, e neste caso, ao nível do emprego ou da formação profissional. Portanto, aqui entram as políticas de reabilitação. E agora eu não sei sinceramente, porque eu perdi algum tempo com isto, também gosto muito de fazer estas coisas, de analisar os dados, mas eu não sei se estes dados para já são de 2011, do censo, nós estamos a falar de quase 2 milhões de pessoas com deficiências e incapacidade, de acordo com os censos. Destes, 42% estão em idade ativa, portanto, são as pessoas que nós, IFP, temos a obrigação de encontrar respostas. É para aqui, para este grupo, que nós dirigimos a nossa política pública. A questão é se dentro deste grupo estarão certamente também algumas das pessoas que têm problemas de saúde mental, naturalmente. Portanto, acho que era preciso afinarmos aqui também as questões dos dados estatísticos. Há um problema significativo que tem uma expressão grande, que, por exemplo, os dados do Eurostat dizem que 92% destas pessoas têm abaixo do 9º ano de escolaridade. Isto é outro problema sério à inserção profissional das pessoas, porque as pessoas com baixas qualificações, mesmo sem qualquer problema, são sempre as mais excluídas, são sempre aquelas que têm tendência a ficar 3 vezes mais tempo inscritos nos nossos serviços. A pessoa com baixas qualificações tem tendência a permanecer 3 vezes mais tempo no nosso fecheiro, porque tem, de facto, aqui limitações para a inserção profissional. Depois, o desemprego registado versus o desemprego registado no Instituto de Emprego versus as pessoas com deficiência e incapacidade. Portanto, eu agora vou ter que usar sempre esta analogia. Nós tínhamos em julho, junho, eu não atualizei os dados, porque depois tinha que cruzar com os outros e não conseguia, já não tinha tempo, mas 382 mil pessoas desempregadas em junho no Instituto, agora são 410 mil, portanto, dados publicados anteontem ou ontem, 410 mil pessoas, portanto, infelizmente tem vindo a aumentar, e tínhamos, nesta mesma altura, no primeiro semestre, 13.270 pessoas com deficiência e incapacidade inscritas no nosso fecheiro. O desemprego, como vêem, foi baixando significativamente durante um período alargado, infelizmente agora tem vindo a aumentar, portanto, são mais 110 mil pessoas que nós temos inscritas por motivos desta pandemia. O peso das pessoas com deficiência no nosso fecheiro é de 3,4%, e, curiosamente, este foi um dado que me surpreendeu, as pessoas com deficiência estão portanto, desempregadas de longa duração, são 55%. Eu estava à espera de encontrar um número até bastante mais alto. Portanto, há ali uma linha mais ou menos estável, portanto, há alguma estabilidade no perfil das pessoas, na tendência dos inscritos no Instituto, ao contrário do desemprego, portanto, não acompanhou a linha geral. Depois, o perfil destas pessoas. Quem são estas pessoas? Se compararmos entre o desemprego geral e as pessoas com deficiência, temos 56% de homens de um lado e 53% de homens do outro lado, portanto,
não é uma variável significativa. A mesma coisa relativamente ao perfil em termos de idade, maior ou igual que 25 anos, e depois as pessoas com deficiência têm mais baixos níveis de escolaridade, portanto têm menos abaixo, menor ou igual que o 9º ano de escolaridade, o que não é nenhuma surpresa. Mas também são as pessoas com deficiência mental que estão, como este gráfico aqui indica, aquelas que ocupam maior percentagem, portanto o maior peso são pessoas com deficiência mental, as que estão escritas nos nossos fecheiros. As pessoas com deficiência visual, portanto, são 820, ao contrário das outras, 3.668. E as políticas? Perante isto, o que é que nós temos? Não estamos a falar de uma realidade que tem que ser dada prioridade política, como hoje foi referido, temos que olhar para estas coisas de frente, não é? E encontrar soluções. As políticas de reabilitação profissional cumprem ou pelo menos tentam cumprir estes desígnios que estão consagrados na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, portanto, o direito a ter uma vida digna, a ser autónomo, a ser respeitado, a não ser discriminado como qualquer outra pessoa, não é? Ao exercício de uma cidadania ativa e participativa, à inclusão plena e efetiva, à igualdade de oportunidades, à acessibilidade. Basicamente, o direito a ser diferente, não é? E, portanto, as nossas políticas estão assentes em 5 eixos. O das acessibilidades dos serviços, o da potenciação dos programas das medidas gerais, ou seja, qualquer medida, estas pessoas podem ter acesso com algumas situações, com majorações e com políticas e medidas de discriminação positiva. Depois temos um conjunto de medidas muito vasto, de medidas específicas dirigidas particularmente às pessoas com deficiências e incapacidades, e depois a possibilidade de nós utilizarmos metodologias adaptadas, específicas, e tentamos criar ambientes inclusivos para estas pessoas. E então, como é que nós estamos organizados? Como hoje de manhã também já referi, nós temos uma rede, e não é que nós temos mesmo muito boas condições para fazermos muito melhor e muito mais do que aquilo que nós fazemos. Nós temos 164 centros de recurso de apoio e suporte aos serviços de emprego. Quem são estas entidades? São entidades de reabilitação que estão na comunidade, que são credenciadas pelo IFP, algumas na área da saúde mental, por exemplo, a ASMAL hoje de manhã foi referida, no Algarve, a SOL, está aqui presente, também tem públicos nesta área e tem um trabalho que eu conheço bem também com estes públicos, e, portanto, nós temos uma rede local, territorial, de 64 entidades com especialistas, com técnicos, com pessoas que trabalham e que estão credenciadas pelo Instituto para a implementação e ajudarem os serviços públicos na implementação das políticas de reabilitação profissional. Temos também serviços de interpretação em língua gestual portuguesa, contando com o apoio da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, e temos um interlocutor local. Eu vou só centrar nas coisas que podem ser mais relevantes aqui para esta intervenção. Os interlocutores locais em cada serviço de emprego. Podem ir ao nosso site, ao nosso portal, e sabem quem são os técnicos que nos centros de emprego são os nossos interlocutores para estas matérias. E depois como é que nós fazemos isto? Nos programas gerais, basicamente, são todos os programas que existem, quaisquer que eles sejam, só que temos majorações e apoios específicos. Nomeadamente, as pessoas com deficiência, por exemplo, no apoio à criação do próprio emprego, podem beneficiar cumulativamente os apoios previstos para as medidas, são 3 medidas para a criação do próprio emprego, podem beneficiar também do apoio técnico e das acessibilidades previstas nas medidas específicas. Ou, por exemplo, no contrato de emprego, eu não trouxe tudo, porque senão era muito cansativo, mas, por exemplo, tem majorações de 10% quando se trata de pessoas com deficiência e incapacidades. Ou tem o tempo de inscrição não revela, portanto, não conta. Ou têm subsídios particulares, portanto, há sempre nas medidas gerais a possibilidade de nós incluirmos discriminação positiva, majorações que façam a discriminação positiva. Por exemplo, na formação, nas medidas gerais de formação profissional, as pessoas têm acesso a todas as ações de formação que existam, nós não fazemos qualquer tipo de discriminação. O que nós procuramos é que as respostas de formação estejam adequadas ao perfil daquela pessoa e ela possa ser enquadrada naquelas respostas. E o que fazemos é, temos uma bolsa majorada, que é 65% dos indexantes dos apoios sociais, podemos ter um apoio técnico, lá está, por parte dos centros de recurso, dos tais centros de recurso que eu há bocadinho referi, porque nós também não dominamos, os técnicos que trabalham no serviço, ou os formadores, não têm a competência, nem sempre são capazes de perceber toda a dimensão que está por trás das problemáticas daquela pessoa, e podemos adaptar as circunstâncias o tal ambiente inclusivo, que é criar recursos técnicos, metodológicos e estratégias pedagógicas que sejam adequadas para lidar
com estas pessoas. Portanto, ali do lado direito tenho as medidas de formação profissional, que também não vou agora aqui perder tempo com isso. Nas medidas específicas, já hoje foi aqui falado também, o emprego apoiado, portanto, lá está condições particulares, o contrato de emprego e inserção, o emprego apoiado em mercado aberto, vou passar, porque já foi referido, o emprego protegido, as medidas de apoio à acessibilidade, as tais ajudas técnicas para acesso, manutenção e progressão no emprego, e depois eu pus aqui a vermelho aquilo que eu queria destacar, que são a informação, a avaliação e a orientação, que os centros de recursos locais fazem. Nós pagamos esse serviço para que este trabalho seja feito, por quem é competente, quem tem a capacidade de o fazer. Nós não temos essa competência, não temos essa capacidade técnica para fazer esse trabalho. Portanto, alguém que está no território, que conhece essas pessoas, que se há de articular também com os centros de saúde, ou com os serviços de saúde mental, ou com quem quer que seja, mas que pode fazer a avaliação daquela pessoa, orientá-la e dizer para esta pessoa o mais adequado é uma resposta ou de emprego, ou de formação, e em que medida é que aquela pessoa deve ser acompanhada. E depois eu destaquei ali também nos apoios à colocação e pós-colocação, que também podem ser feitos por estas entidades que eu já referi, os tais 64 centros de recurso, que são os processos de mediação técnica. Isto faz toda a diferença, do meu ponto de vista. Nós, se formos a um empregador, apresentarmos uma pessoa com uma deficiência mental e dissermos que gostaríamos de colocar aquela pessoa, e nós sabemos que aquela pessoa não vai dar problemas nenhuns, vai ser certinha, se tiver um trabalho monótono, rotineiro, bem previsível, todo estruturadinho, até faz coisas que outras pessoas não querem fazer. E faz bem feito. E faz portanto, com assiduidade, com tudo isso. Temos que ser capazes de comunicar isto às empresas, de explicar às empresas e, portanto, abrir este caminho, que é a barreira social dos preconceitos, dos estigmas e do medo do desconhecido, porque o empresário está do outro lado, como não é a Santa Casa da Misericórdia, não sabe o que é que há de fazer com estas pessoas, não sabe como lidar. E se nós formos para a área da saúde mental, ainda pior, porque é mais imprevisível, há outra irregularidade no comportamento e, portanto, tudo isto é muito mais complexo. E, portanto, este apoio técnico, esta mediação técnica de alguém que domina estas problemáticas, que sabe falar claro, que consegue desmontar este discurso e de criar a segurança necessária dos empregadores, para mim é a peça-chave. Além do trabalho de rede articulado, é a peça necessária que nós precisamos, é das equipas multidisciplinares que dominam estas matérias e que são capazes de falar esta linguagem clara, simples, junto aos empregadores. E é aqui que eu acho que nós falhamos. Pronto, no caso das pessoas na formação profissional, nós procuramos que as pessoas, temos medidas de formação adaptadas, lá está, eu estou sempre a falar aqui das pessoas com deficiências e capacidades, são programas, eu tenho muitas dúvidas neste momento, eu acho que isto precisa ser tudo revisto, aliás nós temos um grupo de trabalho para rever as políticas também ligadas a esta área e eu acho que precisávamos de olhar para isto com outra atenção. Mas pronto, é o que há neste momento, são percursos de formação profissional com um tempo de duração que pode ir até às 2.900 horas, que são com base num catálogo nacional de qualificações. O que é que isto significa? Estão integrados no Sistema Nacional de Qualificações e conferem uma qualificação àquela pessoa. Aquela pessoa vai sair com um certificado de qualificações, nível 2, nível 4, o que for. Nível 4 ainda não, estamos a trabalhar nesses referenciais também, mas, portanto, podemos qualificar pessoas, prepará-las tecnicamente para serem integradas no mercado de trabalho. E depois temos referenciais adaptados, usamos o catálogo, porque é o nosso normativo das qualificações, do Sistema Nacional de Qualificações, e vamos adaptar, normalmente, criamos mais carga horária, onde temos ali uma formação para a integração, portanto, são pessoas que não podem passar diretamente para aquelas formações que estão estruturadas com aquela carga horária definida e, portanto, precisamos de fazer-lhes uma preparação para depois obterem uma qualificação profissional. E depois temos um outro conjunto de percursos formativos que são os específicos, ou seja, não existem no catálogo, não estão definidos, não pré-definidos e que são desenvolvidos à medida das necessidades daquelas pessoas. E, portanto, isto é possível e a política pública financia esta formação. E ainda temos a formação contínua, que é irmos apoiando as pessoas em processos de atualização de competências, de formação ao longo da vida, que é importante para qualquer um de nós e para estas pessoas não há nenhuma diferença quanto a isso. Bom, depois, não é preciso, todos nós sabemos isto, não é? Quer dizer, a OCDE aqui a propósito destas questões da formação profissional, o direito à aprendizagem é para nós, mas para estas pessoas é igualmente um direito, porque pode reduzir as desigualdades de oportunidades, pode apoiar uma inclusão ativa
e pode ajudar a que estas pessoas também sejam preparadas para enfrentar os desafios atuais e futuros, não é? Nomeadamente o da digitalização, e portanto temos que preparar as pessoas para as soft skills, para a literacia digital, para tudo isso que, aliás, aqui a literacia digital tem até um papel muitíssimo importante, porque as tecnologias têm vindo a ajudar imenso, em algumas áreas da deficiência têm vindo a ajudar imenso, e portanto são um instrumento, uma ferramenta extremamente útil. Estou a demorar muito tempo, vou passar para o fim. Pronto, então, resultados muito rapidamente, peço desculpa. Medidas gerais, nós abrangemos portanto, aquilo são os quadros de ECO, mas ficam depois com a apresentação e podem analisá-la com mais calma. Nós abrangemos pessoas com deficiência e incapacidades, 5.222 pessoas em 2019, só em programas de formação geral. No caso das medidas específicas, aqui sim há uma expressão maior. Porquê? Porque incluímos todas estas entidades de reabilitação que são financiadas, neste caso, pelo Fundo Social Europeu, nomeadamente através do Instituto de Emprego diretamente, a região de Lisboa e do Algarve, mas também depois pelo programa, pelo POBIS, em que nós temos em 2019, nos programas específicos, abrangemos 15.937 pessoas, 33% em medidas gerais, portanto, deste grosso, 33% correspondem às medidas gerais, ou seja, nós abrangemos em formação profissional 2019, 21.159 pessoas e, em termos globais da política de emprego e formação, quase 30.000 pessoas. Se olharmos para os dados nacionais, para a quantidade de pessoas com problemas, de facto estamos muito longe de conseguir encontrar as respostas mais adequadas, ou uma resposta que chegue a todos. Pessoas como, hoje de manhã a pessoa que fazia esta pergunta, mas eu só tenho dados sobre a formação profissional, mas eu nem sei, nas nossas tipologias e classificações, se este dado é um dado que se possa afirmar, mas daquilo que eu consegui perceber, 640 pessoas seriam pessoas com problemas de saúde mental. Na formação profissional, estou só a falar de formação. E quanto é que nós gastamos? Que eu acho que este é outro indicador importantíssimo. Nós, em 2019, colocámos nas políticas de emprego e formação profissional 40 milhões de euros, 40,5 milhões de euros. Estamos a falar de imenso dinheiro. Portanto, há dinheiro, há recursos, há técnicos, o que é que falta? É a minha pergunta de sempre, há 10 anos. Há mais. Temos algumas iniciativas em curso, temos um grupo de trabalho para a integração profissional, que é, no fundo, perspectivar o futuro da formação profissional e do emprego das pessoas com deficiência, aquilo que eu há bocadinho disse. Alguns trabalhos emblemáticos de algumas entidades que nos têm vindo a apresentar projetos e que nós estamos a cooperar e a financiar, como este da APC de Coimbra. A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que está neste momento a ser discutida e trabalhada até 2025. Um grupo de trabalho muito interessante que está a ser feito com as entidades de reabilitação, com estas tais estruturas que eu referi. São 124. Eu há bocadinho não disse, nós somos 64 centros de recursos locais e 124 entidades formadoras no terreno a fazerem formação profissional e a apoiarem estas pessoas. Portanto, é uma rede vasta, é uma rede enorme. Mas, no fundo, é tentarmos adaptar os referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações para também o nível 4, portanto, para elevar o nível. Nós estamos, neste momento, com um plano de investimentos para a nossa rede de serviços de formação e vamos criar pelo menos 2 postos de trabalho adaptados para as pessoas com deficiência, também. E vamos fazer um referencial de formação pedagógica para a inclusão, porque achamos que é necessário os formadores terem aqui uma formação. Muito rapidamente, eu gostava muito... Pronto, eu fui dizendo isto, portanto, eu fazia uma síntese sobre aquilo que eu... Temos dinheiro, temos um problema que é real, os nossos resultados não são suficientes, do meu ponto de vista, precisamos de ir mais longe. E o que é que dispomos? De uma política de reabilitação, é dos anos 80, já hoje foi aqui referido, tem uma moldura excelente do ponto de vista legal. Ela foi emblemática na altura, e eu acho que ainda continua a ser, precisa sempre ser afinada. Temos uma enorme diversidade de medidas específicas de emprego e formação gerais, e, portanto, com fatores de discriminação positivo. Temos uma rede local com intervenção territorial alargada, que eu também já referi. Temos um fórum para a reabilitação e integração profissional que reúne com regularidade com o Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e que representa estas entidades que aqui referi, as tais 124 entidades. O orçamento disponível para a implementação destas políticas, como viram, não é um orçamento, é um orçamento significativo. Onde é que nós temos falhado? Do meu ponto de vista, é nas políticas, nas intervenções articuladas e de continuidade. Vai para a escola, faz da escola, depois não...
depois um dia vai passar pelo emprego, mas depois a continuidade, aquela pessoa, entretanto, perdeu ali qualquer coisa, ou está na saúde, mas depois a saúde não... Portanto, esta questão da articulação entre serviços. A classificação de estatística, porque eu acho que precisávamos também, porque falar de números é importante, porque os números permitem-nos interpretar uma realidade, não é? E do que é que estamos a falar. A projeção social destas problemáticas, fortemente estigmatizada e com impactos negativos para a vida das pessoas. Uma maior eficácia nas respostas, que eu acho que tem que ser quebrar barreiras para gerarmos oportunidades. E uma oferta insuficiente, lá está, do lado do empregador, não é suficiente para nós colocarmos e respondermos a todas as pessoas. E reconhecemos, e eu reconheço uma muito maior dificuldade na resposta às pessoas com problemas de saúde mental. E o que é que precisamos de melhorar? Os tais indicadores estatísticos, uma formação específica para profissionais dos serviços públicos, começando pelo Instituto de Emprego, pelas escolas, pela segurança pública, pelos serviços da segurança social, sei lá, por todo lado. Eu acho que as pessoas têm que, quem está no atendimento tem que saber do que é que está a falar, tem que perceber com a pessoa, o que é que se passa com aquela pessoa, para conseguir melhor orientar e encaminhar. E para desmontarmos um bocadinho estes estigmas. Ações de sensibilização junto dos mais novos. Eu, quando trabalhava no Centro de Saúde Mental, fiz N sessões de prevenção primária nas escolas. N. Andávamos sempre na rua a levar a saúde mental para a rua, falando com a comunidade. Planos estratégicos integrados, multinível e interdisciplinar. Já hoje aqui foi referido. Portanto, tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima, mas de forma, tem que ser implementado no território com as pessoas que estão no terreno e que trabalham com as populações. E depois temos que ser capazes de comunicar, e a comunicação social é muito importante, é um aliado muito forte para estas coisas, e captar os empregadores, como eu também já referi, gerando confiança. E a avaliação, os estudos de avaliação, que nós também não somos muito bons nisto. E pronto, este é o meu último slide. Eu acho que o maior desafio para mim é, por um lado, aliar o conhecimento à tolerância e de modo a sermos capazes de gerar mais oportunidades. Conhecer, acreditar para mobilizar-nos, para fazer acontecer. E depois conhecer, com o conhecimento científico que os professores, que os académicos nos trazem, para nós percebermos melhor do que é que falamos também. Obrigada pela vossa atenção e desculpem o tempo que demorei. Obrigada, doutora Conceição Matos. Então passava agora a palavra aos que nos acompanham aqui. Doutora. Muito boa tarde. O meu nome é Teresa Ribeiro, estou em representação da área. Agradecer à doutora Conceição estar aqui presente e eu vou aproveitar, porque não é fácil ter este privilégio e, portanto, eu vou aproveitar para colocar uma questão e uma partilha, que é uma preocupação da nossa instituição. A área desenvolve projetos de formação profissional já há 28 anos e, atualmente, estamos na medida de qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade, que neste momento está a ter uma gestão muito difícil. No caso da área, eu não sei se é a experiência de outras instituições, nós ainda só recebemos o reembolso referente a janeiro e fevereiro. Portanto, estamos no mês de outubro, a chegar ao fim. Eu vou ter que pagar subsídios de Natal, além dos ordenados, e, portanto, ainda só recebi o reembolso de janeiro e fevereiro. Tenho o de março e abril já aprovado, supostamente a pagamento, mas ainda não recebemos. Isto para dizer que é muito difícil trabalhar assim. Nós somos uma IPSS, portanto, não temos fins lucrativos, temos balões de oxigênio muito pequeninos, e eu costumo dizer que nós IPSS, devemos ser excelentes gestores. Não foi para isso que nos formámos, mas tivemos que aprender a ser. E, portanto, esta é uma partilha que eu não posso deixar de fazer porque é uma grande preocupação. Depois a pergunta que é mais concreta é quando é que saberemos notícias sobre uma nova candidatura para 2021 da medida de qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade. Portanto, estamos a chegar a novembro, eu não faço ideia do que é que vou fazer a 1 de janeiro de 2021 com a minha equipa
técnica, efetiva da instituição, que trabalha no projeto de formação profissional. Não sei quando é que posso divulgar novas ações, tenho entidades a perguntarem-me para quando novas ações de formação na área e eu não tenho resposta neste momento. E isso também é uma preocupação. Obrigada. Muito obrigada, Dra. Teresa Ribeiro. Não sei se a doutora quer responder. Alguma coisa. Bom, relativamente à questão do financiamento, é evidente que é sempre uma preocupação para as entidades, porque as entidades precisam deste financiamento para poderem também sobreviver. A questão que este ano tem sido um ano terrível para todos nós e no Instituto, isto então, na minha área, foi caótico. Caótico no sentido da intensidade do trabalho, porque nós, a 16 de março, tínhamos 40 e tal mil pessoas em formação profissional e, de repente, suspendemos aquilo tudo. Fomos todos, quer dizer, nós continuámos a trabalhar, como é óbvio, mas achávamos que era uma coisa passageira, que eram 15 dias e está tudo resolvido, ninguém estava preparado para a formação à distância e, portanto, foi uma coisa, de facto, que nos trouxe aqui uma série de constrangimentos e também ao nível da reabilitação. E fomos traçando um caminho, fomos fazendo um caminho que é, até em reunião, estou aqui a apontar para o Mário, porque o Mário faz parte do fórum e, portanto, tem reunido connosco também sobre estas matérias, no sentido até de conseguirmos determinar como é que o financiamento até dos programas operacionais foram muito colados àquilo que foi a prática do IFP, porque nós imediatamente começámos a implementar as medidas e a nossa posição foi, se for financiado é, se não for financiado não é, nós financiamos e, portanto, nós, IFP, temos que avançar e temos que financiar as nossas medidas, as medidas gerais, não estou a falar das políticas de reabilitação para as entidades. Bom, neste momento eu creio que isso está estabilizado, está tudo clarificado e, portanto, eu não sei se é um problema geral, se é só um problema de alguma região, mas poderei ver o caso particular que está a reportar, porque houve dúvidas sobre formulários, como é que se fazia a prestação de contas, se pagava subsídio de refeição, se não se pagava subsídio de refeição, se pagava as horas assistidas, como é que nós fazíamos esse pagamento. Tudo isso para nós foi uma aprendizagem. Aliás, tivemos que definir orientações técnicas dessa matéria e tivemos que as transpor também para o programa operacional, aqui com alguma, enfim, com trabalho articulado também, porque teve que ser. Mas eu, neste momento, não me parece que haja razões para não estarmos já a proceder a esses pagamentos, a não ser que haja aqui algum constrangimento que eu desconheça e, portanto, irei ver com os colegas e, se me quiser depois dizer qual é que é a região, eu falarei com a nossa delegação e tentarei resolver isso. Quanto à questão das candidaturas, eu não lhe consigo ainda dizer, mas, de qualquer das maneiras, isso é uma questão que está a ser trabalhada internamente. Agora, em que data é que elas vão ser anunciadas, teremos que ser rápidos, porque estamos também no final do ano. Eu não tenho uma resposta objetiva para lhe dar neste momento. Obrigada, eu. Muito obrigada, Dra. Conceição Matos. Não sei se há mais alguma questão. Sr. Professor Miguel Xavier, por favor. Eu cumprimento pela comunicação, gostei muito. Queria lhe perguntar só uma coisa. Isto está ligado? Enfim, está bem. Num dos últimos slides tinha lá uma frase em cima que era alusiva ao momento em que vocês estão a rever a legislação. Era a rede de inclusão das pessoas com deficiência. Qualquer coisa desse ano. Antes, não sei onde é que isso estava. Sim, mas Pronto, é o plano nacional, não é? É ali mesmo. Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Independentemente daquilo que disse muito bem da doença mental e a deficiência não serem sobreponíveis, de qualquer maneira, a Convenção, que é o que veio aqui mexer com tudo, aplica-se aos dois campos. E a minha pergunta é, se sabe quem é que está a representar a saúde mental neste grupo de trabalho? Este plano estratégico está a ser gerido pelo nosso Ministério, pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Eu não sei se existe alguém, se está alguém nesta área, mas se calhar é uma oportunidade também, fica com esta informação, para poder... Eu passá-la-ei, não é? Darei a nota superior, até mesmo ao nosso gabinete, desta questão, mas... É um bom momento, diria eu, para conseguirem marcar aqui alguma posição também sobre esta matéria. Nós estamos a começar a rever a lei de saúde mental à luz da Convenção. E, de facto, se há uma estratégia nacional para a inclusão e a saúde mental não está representada... Eu não lhe consigo dizer se está ou não está. Só para o caso... Eu não sei dizer se está ou não está. Claro.
assim de repente. Claro. Mas se não estiver, é um bom momento para se colocar a questão, é o que eu lhe estou a dizer, porque ainda não está aprovada a estratégia. Portanto, Mas já está escrita? já a circulação de nós já nos vimos, temos pronunciado sobre algumas dos indicadores que se pretendem Muito bem. alcançar até 2025. Ok. E, portanto, diria que E no sim. trabalho, desculpa a insistência, Sim. não leva mal. Não, No não. trabalho que lhe passou pelas mãos, havia alguma alusão à saúde mental? Ou aos problemas de saúde mental, melhor dizendo? Aparecem indicadores, portanto, muitos dos indicadores são muito ligados à adaptação de referenciais de formação, à questão dos programas de formação das equipas, da revisão que está em curso também da rede de centros de credenciação dos centros de recursos locais. Mas isto faz parte tudo de um pacote, portanto, lá, como eu digo, nós juntamos as políticas de reabilitação profissional, emprego e formação profissional, as pessoas com problemas de saúde mental estão associadas também a estas políticas, Por isso é que eu lhe estão perguntava quem é que integradas. representava neste grupo de trabalho a saúde mental. Eu não tenho o meu computador aqui, Não, mas portanto não lhe por- consigo dizer, mas posso lhe Sim. dizer depois, sim, se quiser. Posso lhe dizer, não tem problema nenhum. Ok. Muito obrigado. Muito Nada. obrigado. Muito obrigada. Sim, mais uma questão. Disse. O meu nome é Carla Silva, boa tarde, estou a representar a FENACERCI. Nós somos uma das entidades que fazemos parte daquele fórum e queria partilhar com todos os presentes, incluindo o Dr. Miguel, que em todos os nossos documentos orientadores e em todos os documentos que fomos produzindo em conjunto, a doença mental está sempre, mas sempre presente. Não é nada que nós consigamos abdicar e separar da deficiência intelectual. Até porque a deficiência intelectual, as pessoas com deficiência intelectual, também desenvolvem problemas de saúde mental. Portanto, para nós, é uma das nossas bandeiras, é que todos os documentos que nós produzamos conste sempre um item, um pormenor grande sobre a saúde e a doença mental. Eu agradeço, mas gostava de saber, então, já que se está a fazer uma revisão legislativa, quem é que representa a saúde mental? Também desconheço, não consigo Porque responder diretamente a essa O Programa pergunta. Nacional não é de certeza. Sim, sim. Alguém deve ser, alguma instituição deve ser, ou alguém deve saber. E era importante para nós do Programa Nacional sabermos quem é. Claro que sim, mas relativamente aos trabalhos do Fórum e ao futuro da formação profissional, nós fazemos parte integrante do grupo de trabalho e todas as federações que têm assento neste Fórum não descuram, nem de perto nem de longe, a questão da doença e da saúde mental.